A origem das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, se confunde com a própria origem das Assembleias de Deus no Brasil. Haja vista a participação fundamental de Paulo Leivas Macalão na fixação do trabalho na capital do país na época, o Rio de Janeiro. Paulo Macalão converteu-se ao Evangelho aos 18 anos ao caminhar pela rua São Luís Gonzaga, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, lendo um folheto bíblico que a providência divina fez colar a sua perna atingida pelo vento. O pai, general do exército, decepcionado com a opção religiosa do filho, mandou-o para a casa dos seus tios, que residiam em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nada, porém, conseguiu dissuadi-lo da fé em Jesus Cristo, que transformara integralmente a sua vida. Em 1923, soube das notícias do grande avivamento pentecostal que ocorrera em Belém do Pará, em 1910, com a chegada dos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Paulo Macalão escreveu então para o missionário Gunnar Wingren, pedindo-lhe que enviasse à capital do país um mensageiro das boas novas do movimento pentecostal, denominado Assembleia de Deus. E atendendo o pedido de Macalão, Wingren transfere-se com sua família para o Rio de Janeiro e registra a Assembleia de Deus em território fluminense em abril de 1924, tendo sempre como colaborador o jovem Paulo Leivas Macalão. É preciso lembrar que foi o próprio missionário Gunnar Wingren quem ministrou o primeiro batismo nas águas da então capital do país, e neste foi batizado por Wingren o jovem Paulo Leivas Macalão. Em 1926, iniciou-se o trabalho de Paulo Macalão no Rio de Janeiro, e o mesmo teve um crescimento fenomenal. Em 17 de agosto de 1930, na Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, Gunnar Wingren e Levi Petrus, que era pastor da maior igreja pentecostal da Europa naqueles dias, consagraram ao pastorado o jovem Macalão, cuja chamada Deus já havia confirmado, dando-lhe plena liberdade para criar seu ministério e evangelizar seu país. Por orientação do missionário Gunnar Wingren, Paulo Leivas Macalão inicia a evangelização nos subúrbios da central do Brasil, logo no início de sua fé, começando por Realengo, Bangu, Santa Cruz e outros bairros. Mas foi no bairro de Madureira, num salão da rua João Vicente, número 7, que o trabalho viria a estabelecer-se como sede do Ministério de Madureira. Foi Macalão quem construiu e inaugurou em Bangu o primeiro templo das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. E no dia 1º de maio de 1953, depois de 5 anos de intensos esforços por parte de todo o ministério, o imponente templo da Assembleia de Deus em Madureira foi inaugurado. Este templo atualmente é patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. Paulo Macalão iniciou a evangelização em vários municípios dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e principalmente o estado de Goiás, que ainda naquele tempo não conhecia a obra pentecostal. Tempos depois, com a expansão da obra, foi construído o Templo da Baleia, no Distrito Federal, que atualmente é a sede nacional da Convenção de Madureira. Um templo lindo que recentemente foi reformado e reinaugurado, acrescentando ainda mais detalhes a essa majestosa obra. Com igrejas espalhadas em todo o território nacional e mantendo um vínculo fraterno e peculiar de unidade entre as mesmas, o pastor Paulo Macalão fundou em 1958 a Convenção Nacional de Madureira para assegurar a unidade do trabalho, haja vista a fragmentação que ocorria em outros ministérios, tornando o Ministério de Madureira ainda mais unido e coeso, organizando convenções regionais nos estados e regiões do país. E com a fundação da Convenção Nacional de Madureira, o patriarca criou o instrumento que asseguraria a estabilidade da igreja, garantindo a comunhão fraternal, espiritual, doutrinária e institucional do Ministério de Madureira. Nos principais acontecimentos das Assembleias de Deus no Brasil, o Ministério de Madureira sempre esteve na vanguarda, graças ao grande trabalho de Paulo Leivas Macalão como expoente da fé pentecostal no país. Mesmo entre os crentes e obreiros de outros ministérios e até outras denominações, o nome de Paulo Leivas Macalão, patriarca das Assembleias de Deus no Brasil e fundador do Ministério de Madureira, é sempre lembrado com respeito e carinho, não só pelos ensinos ministrados no decorrer dos seus 52 anos de pastorado,
mas principalmente pelos hinos de sua autoria. Mais de 200 hinos do maior inário pentecostal do país têm autoria de Paulo Leivas Macalão, ou seja, a harpa cristã. Em 26 de agosto de 1982, Paulo Macalão é recolhido às mansões celestiais, deixando um imensurável legado missionário e milhares de igrejas plantadas.